aqui oficialmente boas-vindas a todas e Minha todos. mãe. Agradecer a participação de vocês. Eu queria dizer que bom, é um prazer muito grande a gente estar aqui realizando essa jornada Ambima e FRS S1, S2. Essa é uma iniciativa da Rede Ambima de Sustentabilidade que procura trazer temas importantes e ajudar, né, os nossos associados e os nossos aderentes aos códigos a se apropriarem mais dos conceitos, dos conteúdos e avançarem na agenda de sustentabilidade. Então, essa jornada, ela é composta por 4 encontros. A gente fez o lançamento em maio, depois a gente teve um primeiro workshop que aconteceu em junho, onde a gente colocou os fundamentos das normas de FRS S1, S2. Depois a gente teve um segundo encontro, onde a gente falou sobre integração e a questão da governança, onde a gente teve a participação da Fundação. Tivemos 2 pessoas aqui da Fundação participando com a gente, inclusive do board do ISSB, e agora nós vamos entrar no nosso terceiro encontro, onde a gente vai tratar sobre materialidade. Nesse encontro e no próximo, a gente vai se aprofundar na questão da materialidade, e hoje a gente tem aqui o privilégio de estar com as lojas Renner, que foram, né, como vocês sabem, a Vale e a Renner foram as primeiras, as pioneiras aí na publicação do relatório seguindo as normas IFRS, e vão compartilhar um pouco aqui com a gente a experiência, né, o que eles podem trazer aí de experiência dessa jornada da publicação seguindo as normas. Então, eu vou passar aqui para a Glaucia e para a Regiane, que são nossas parceiras aqui das Ondas Sustentáveis nessa jornada, e ela vai falar um pouquinho da dinâmica do dia de hoje, enquanto a gente espera mais um pouquinho o pessoal se conectar. Glaucia, então, a palavra está com você. Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, muito obrigada, Ambima, pelo convite para ajudar nessa jornada aqui. Obrigada pela participação de todos aqui também, né, de todas, e o interesse no assunto. Né? Queria agradecer especialmente ao pessoal da Renner, que para mim sempre foi uma empresa que esteve à frente aí das discussões, enfim, né, quando a gente falava, por exemplo, de comitê ESG, né, a gente via lá que a Renner já estava há algum tempo com essa estrutura de assessoramento ao conselho, né, e por isso, assim, eu já tinha um conhecimento da gestão deles por meio dos trabalhos que eu fiz com o IBGC, né, sobre comitê ESG. E por isso eu queria, né, agradecer muito, muito, muito a vocês aí da Renner, né, e né, a gente está aqui com a Bruna da área de sustentabilidade e também a Fabiana, que é gerente de contabilidade lá da Renner. A gente está aguardando, né, o Eduardo Ferlauto entrar, que é o diretor de sustentabilidade e que vai conduzir aí as apresentações sobre como foi o exercício IFRS S1 e S2, né, e o que, né, que vocês podem, de repente, dialogar com eles em relação às informações que estão lá no relatório deles. Né? Aliás, a lição de casa de hoje, no final do dia, vai ser vocês verificarem o relatório da Renner e trazer o parecer. Tá? Como é um exercício de aprendizagem coletiva, a sessão com a Renner não será gravada, ela será Chatham House, ou seja, a gente vai fazer uma sessão em que possa ser compartilhada de forma aberta, com esse objetivo realmente de aprender um com o outro, investidor com a empresa com o investidor, tá? Esse será o primeiro momento, né? E no segundo momento a gente já vai começar, né, nossos passos em relação à materialidade, segundo, né, primeiro, na verdade, todos os conceitos gerais de materialidade e depois nós vamos aprofundar em relação à materialidade IFRS a partir dos próximos encontros, tá? A parte de materialidade será conduzida principalmente pela Regiane, né? E depois nós vamos continuar aí até o final, e que a gente vai ter depois, no final de tudo isso, uma publicação, né, com tudo isso registrado. Então, mais uma vez, muito obrigada.
né? E Bruna, Fabiana, vocês gostariam de deixar alguma mensagem enquanto o Eduardo não chega? Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí o convite de vocês. É muito enriquecedor aqui fazer essas trocas, tá? E compartilhar também como é que foi essa jornada aqui, né, Bruna e Eduardo. Mas que bom, depois mais para frente a gente vai dar mais detalhes aí, eu e a Bruna e o time. Mas eu tenho que compartilhar com vocês que foi muito bom o resultado, foi muito enriquecedor. Hoje a gente olha para trás assim e vê o quanto esse trabalho foi rico, foi interessante, e a gente vê hoje cada vez mais a empresa tendo esse olhar aí de sustentabilidade. Então, isso é muito gratificante, assim. Muito obrigada, Fabiana. Bruna? Acho que o sentimento é esse mesmo, né? Agora, tendo entregue o primeiro documento, então, a gente enxerga, né, esse movimento de integração que vem acontecendo, né, cada vez mais dentro da companhia. Então, agradecer aqui o convite para estar com vocês, para a gente trocar, né, e para a gente fazer esse assunto avançar, né, aqui no nosso país. Só uma pergunta para vocês. O Eduardo, ele está com algum problema para conectar? Porque... Ah, não, Ele chegou. tá entrando aqui. Ai, que susto! Porque eu já ia propor para a gente trocar a ordem do dia para falar de materialidade primeiro e depois, né, colocar vocês aí da Renner. Mas, Eduardo, muito bem-vindo. Tudo bem, Gláucia? Tudo Desculpa, bem? desculpa o pequeno atraso. Obrigado pelo convite. Estamos, estamos aqui com a Fabiana, da área de controladoria, e a Bruna. Se apresentaram já, gurias? Já Boa. se apresentaram. Tá. A gente não está te vendo, Então, Eduardo. Eu, Vocês são? eu, eu então estou sim, vendo, Gláucia. Glaucia. Ah, é? Deixa eu ver aqui se sou Deixa eu eu. que estou. Eu também Estamos estou vendo conseguindo. sim, Eduardo, Eduardo, a eles gente está estão te te vendo. vendo. Eu tô vendo também. Eu acho que é o meu Tá jeito bom. de exibição aqui, então. Vocês têm uma apresentação, Eduardo? A gente não montou em específico para esse evento, Aham. entendendo que seria mais uma discussão, talvez de colocações aí que todos vão estar trazendo. O relatório por si só ele é uma apresentação, assim, a gente usou em alguns momentos para discutir com o conselho, para discutir entre o grupo de governança alguns materiais que balizavam ali a estrutura do relatório, o arcabouço de informações dos processos de sustentabilidade, olhando a parte toda de estudo de risco e análise, mas a gente acaba sempre utilizando o relatório como esse modo aí de tá colocando os pontos, né? Certo. Então, bom, eu deixo com você, então, Eduardo. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de, né, para dar toda esse início, né, vocês tiveram interação com investidores para o processo de relato, para entender o ponto de vista do investidor sobre o que seria importante? Ah, Roberta, pois não. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nós falamos que ia ser Chatham House, Ah, tá. o que seria muito bom se a gente pudesse compartilhar esse vídeo com todo mundo, mas eu vou deixar a critério de vocês. Se vocês acharem que ok a gente continuar gravando, ou se vocês preferem que a gente pare e a gente faz uma conversa aqui mais livre. Não tem problema, gravação não tem problema, Roberto. Então tá bom. Sem problema. Então seguimos. Muito Então, obrigada, Eduardo. seguimos. Eu acho que então eu convido todos os analistas, investidores, que estão aqui conosco já para prepararem as suas perguntas, né, e também fazerem comentários, né, conforme a gente estiver evoluindo, né, nessa conversa, tá? Mas eu acho que a gente pode, primeiro, vocês começam apresentando como foi o processo, né? Aí a segunda pergunta, então, ou seria a primeira pergunta, né? Um guia é se vocês estiveram com os investidores, né? Para ouvir do ponto de vista deles o que era material, né? Para constar aí no relatório de vocês. Perfeito. Glaucia, eu vou pedir na introdução só para fazer um parênteses. A gente divulgou
os nossos resultados hoje, né? Amanhã é a call de resultados, então, só por uma recomendação, então, do RI, a gente vai tratar aqui nessa discussão, nessa reunião, apenas do relatório IFRS, a gente está num quiet period, então qualquer informação que tenha relacionamento e relação com resultados da companhia, a gente não está autorizado a discutir, então, pedir que a gente foque bastante, então, ou exclusivamente no relatório. Entendi. IFRS. Ele é regime 2024, né? Então, já trazendo parte da resposta para a tua pergunta, durante o processo, tá, de elaboração das primeiras versões, né, foram várias versões internas, a gente montou um grupo, né, uma governança, em que basicamente estavam a nossa área de sustentabilidade, a área de controladoria e a área financeira, que a Fabiana está representando aqui, e a gente fez um questionário enviado pelo RI para investidores. Obviamente, o nosso trabalho de revisão da materialidade de sustentabilidade já é de praxe, né, a participação de investidores como um dos stakeholders, mas em específico, por ser um relatório diferente, obviamente inovando aí dentro da versão de relatórios e reportes para investidores, a gente fez questão de consultá-los, né? A pesquisa e as perguntas foram muito nesse sentido, assim, entender o que de fato era importante em termos de escopo, em termos de estrutura. Obviamente, as normas elas colocam muito pragmaticamente isso, mas a gente procurou, sim, de forma qualitativa, entender com um pouco mais de profundidade, aí indo até para a parte mais qualitativa de o que era importante, o que eles queriam ver de conteúdo, né? Certo. Só até complementando aí o que o Eduardo comentou, né? A gente fez 2 pesquisas, né, Eduardo? A primeira, a gente rodou uma pesquisa com todos os usuários do relatório, querendo coletar a opinião deles, o que eles esperavam, né, do relatório, o que de forma qualitativa, o que era interessante, e até para entender também esse formato desse novo layout, né? Para cada vez mais a gente escutar o nosso principal cliente, né? Então, aí a gente passou por todos os usuários, né? Tanto investidores quanto acadêmicos, né? Que iria ler o nosso relatório. E aí, depois, a parte ali, só uma ressalva, né? Da questão da materialidade, né? O investidor não... A materialidade, ela é muito definida na questão da norma, tá? Então, assim, só fazendo uma breve correção, não é o que o investidor queria ver de número material. A materialidade é definida ali conforme a norma, né? E aí depois a gente divulga as informações ali que a gente calculou. Entendi. O processo, trazendo, né, aí essa questão da materialidade, para vocês chegarem na materialidade segundo as normas, vocês passaram antes pela dupla materialidade? Que é a materialidade de impacto, mas a verificar... Bruna Quer vai que eu trazer. responda? Beleza? Eu posso Vai lá. trazer. Em relação à questão de materialidade financeira é um dos eixos da dupla materialidade, né? Sim. Então, a gente fala de materialidade de impacto num eixo e a gente fala de materialidade financeira no outro, né? Materialidade de impacto, como o nosso negócio gera impacto, né, para a sociedade, para o meio ambiente, né, para o cenário externo, e materialidade financeira, né, como o cenário externo gera impacto no nosso negócio, financeiramente. A gente fez as 2 construções em conjunto, só que quando a gente fala de materialidade financeira, ela não depende da dupla materialidade para existir. Por quê? Porque materialidade financeira é uma visão de construção de um valor, né? A gente precisava definir um alvo de quanto que, né, o cenário externo poderia impactar o nosso negócio em termos monetários. Então, né, tanto no viés de risco quanto no viés de oportunidade. Então, quando eu chegasse num montante, né, que aquele risco ou aquela oportunidade chegasse num valor de X milhões, eu tenho, né, um impacto material financeiramente. Então, isso não depende necessariamente da gente ter a construção de dupla materialidade, porque a dupla materialidade, na verdade, ela vai aplicar os impactos
a partir dessa nossa definição de qual seria esse nosso alvo, né, numérico, né? Então, a materialidade financeira, a gente fez essa construção em conjunto, mas ela depende de N fatores, né? E N fatores financeiros, que podem gerar, né, definir se o impacto de sustentabilidade é financeiramente material, ou também qualquer outro impacto da companhia, né? Então, eu posso estar falando ali de um risco de cibersegurança, que ele pode ser material, financeiramente, né? Então, a materialidade financeira, ela foi construída para que a gente possa usar em qualquer esfera, né, de possíveis riscos e oportunidades no negócio, né? E aí, agora, a gente estando usando como, né, no primeiro momento, com o fim de sustentabilidade, a partir de agora a gente pode usar essa materialidade financeira para os diversos outros tipos de riscos que a gente tem na companhia. Não sei se a Fábio gostaria de complementar. Eu queria só trazer um ponto adicional para entender, colocar no contexto, Glaucia, a questão de que em 2024 foi quando a gente realizou o primeiro estudo de materialidade usando a metodologia de dupla materialidade da EFRAG, tá? E aí, de forma concreta, o que a gente está vendo a partir do advento, adicionalmente ao que a Bruna trouxe, do IFRS? A gente vai cada vez mais concatenar de forma, vamos dizer assim, hierárquica, né, as metodologias, para que aquilo que a gente vai aprofundar da dupla materialidade, também a gente está aí concatenando com os riscos e oportunidades que a gente veio trabalhando, né, a partir do primeiro estudo de riscos que a gente fez em 2019 e o que a gente colocou como riscos principais a partir do TCFD no relatório de 2022. Né? Então, assim, tem que se entender que agora é um novo marco, tá? Que todas as nossas metodologias, as metodologias que a gente vem adotando, que são as metodologias de mercado, elas precisam ser mais agora ajustadas ao advento do IFRS. Nosso critério para aprofundar a questão de riscos físicos, ela foi muito olhando esse critério de continuidade. A gente já tinha reportado os riscos físicos a partir da adoção da metodologia do TCFD. A gente aprofundou o estudo quali e quanti da mensuração financeira, mas a gente sabe que dentro do nosso arcabouço de sustentabilidade a gente tem qualitativamente outros riscos que, à medida que a gente for aperfeiçoando com a introdução de uma área mais de controles internos, que a partir da norma também a gente começa a ter a condição da verificação razoável, a gente vai ter que aumentar a capacidade de entendimento desses números e a acuracidade, a gente vai adensando para que a gente tenha uma sintonia, uma sinergia bastante grande das metodologias, tá? Certo. Regi, você tem perguntas, Regi? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Eduardo, Bruna, Fabiana. Ó, eu vou fazer, na verdade, uma pergunta, Eduardo, acho que complementando isso que você está colocando, para você veja se faz sentido, né? Eu tenho, né, digamos, empresas que, como vocês já faziam, GRI, relato integrado, materialidade de impacto, dupla materialidade, tem um caminho, porque, ou seja, não se joga fora, né, aquilo que já foi feito. Então, né, eu acho que é o que você bem colocou, que aqueles riscos, oportunidades que já possam ter sido mapeados naquela dupla materialidade, ou seja, vocês já vinham trabalhando sobre isso. Lembrando que esses riscos, né, e oportunidades já deveriam falar, digamos, com riscos estratégicos da companhia, ou seja, já tinha um trabalho de gestão sendo feito. Então, você, para atender, digamos, às novas normas, digamos, aprofundar, mas trazendo, digamos, essa análise financeira, né, desses riscos e oportunidades, independente daquela dupla materialidade, ou seja, você já tem ali mais um arcabouço trabalhado e você busca agora quantificar, dando um corte para definir o que é material, né, sob a ótica financeira.
E lendo o relatório de vocês, eu entendi que vocês definem, né, esse ponto em conjunto com a contabilidade, com o financeiro, e que vocês dizem o seguinte, que vocês podem até ter riscos que não atingiram, né, digamos, esse limite, mas que vão ser divulgadas informações, né, aí mais para uma análise mais quali, ok? Mas esse é um ponto. E um segundo ponto é o seguinte, empresas que não têm nada hoje, né, digamos, vão começar, que temos muitas. Então, é a grande mensagem, ou seja, você não precisa, digamos, contratar uma dupla materialidade, porque você consegue fazer, digamos, já começar da financeira. Contudo, né, segundo a própria norma, né, se você olha, essa financeira vai, em alguma instância, demandar que você conheça os seus impactos, né, porque você tem que olhar para a tua cadeia de valor. Então, você não deixa, ou seja, você não deixa de ter um olhar também dos impactos da companhia, mas formalmente, você não, a maternidade é que para ter a financeira. Mas eu me estendi no ponto só para explicar, ou seja, se você concorda que empresas que já tenham ali um caminho traçado, que elas conseguem caminhar, migrar dessa dupla materialidade, digamos, mas desse mapeamento anterior para as normas, e que isso é diferente de quem está começando agora, que já pode partir, digamos, para essa materialidade financeira, mas que não vai deixar de olhar também né, que para alguns critérios de impacto. Faz sentido para você isso? Né, porque eu acho, né, que a grande confusão é essa, né, hoje, dessa materialidade, entendeu? Faz. Para você ajudar a gente a pensar como vocês trabalharam isso. Perfeito. A tua leitura é perfeita. Quero ouvir Bruna e Fábio também, mas vou iniciar aqui trazendo até algumas reflexões que eu fiz a partir da tua explicação. O que acontece no final do dia, para mim, em relação à entrega, né, que a FRS vai fazer para nós, é o seguinte. Tem um caminho, sim, de percepção. Quando a gente fala as matrizes de materialidade e sustentabilidade, é percepção dos stakeholders, mas partindo de um arcabouço conceitual e, podemos dizer assim, até científico da empresa, né? A empresa precisa construir esse legado de conhecimento para conseguir também argumentar, do ponto de vista analítico, o que realmente gera impacto. E aí, quando a gente olha essa questão de uma visão de riscos e oportunidades, ela começa a ser, principalmente para S2, clima muito mais... ela começa a ser recente nos últimos tempos por todos os fenômenos que a gente vem sentindo aí dos efeitos de mudanças climáticas. Então, ainda a gente começou o primeiro estudo em 2019, mas a gente acelerou a partir de 2022. Ainda está sendo construída, por grande parte das empresas, esse amadurecimento, esse entendimento mais científico. Para mim é o grande legado. A gente vai ter que sair um pouco, que eu tenho dito, da celebração e para o pragmatismo. Uhum. Nós vamos ter que empurrar uma agenda de conhecimento, de tomadas de decisão baseada em dados para cada vez mais fugir da percepção. Fugir do caminho do que é impacto do ponto de vista perceptivo. E aí é um caminho de duas mãos, né? Então, tanto a empresa tem que formar esse legado e cada vez mais os stakeholders também questionarem as empresas em relação aos fundamentos que isso está sendo feito. Trazendo isso, eu vejo muito nitidamente nas metodologias isso. Agora a gente vai para esse afinamento. Talvez a nossa matriz de materialidade, a dupla materialidade, ela é, obviamente, construída de forma muito colaborativa, vem de um caminho nosso de estudo, que é provocado dentro das discussões, dos workshops, dos assessments, mas no final do dia, o resultado final é a percepção em conjunto que os stakeholders geram, da importância daquilo. O marco para mim do FRS é que cada vez mais a gente vai trabalhar de forma mais data-driven, mais científica, para conseguir adensar as materialidades de sustentabilidade. Tá? Bruna, Fabiana, da experiência que vocês tiveram, contribuam também. Só complementando aí o Eduardo, né? Eu acho que
o que ele falou é realmente aqui, esse sentimento, essa conversão dessas informações dos relatórios do TSFD, relatório anual, todas essas informações, toda essa bagagem, agora para uma linha, para um funil que a gente começa a analisar risco, que a gente começa a analisar trazendo números, quantificando, né? Mas só um ponto que até a Bruna já tinha abordado na fala dela anterior e que eu volto aqui reforçar. Quando a gente fala de materialidade, a gente só não está falando da questão financeira. É muito importante a gente frisar que a gente tem que avaliar também a materialidade para fins qualitativos, porque se a gente não cuida os pontos qualitativos, a gente pode gerar um impacto financeiro. Então, os riscos não são só os riscos financeiros, né, nesse olhar de materialidade financeira, e sim a gente precisa analisar também os aspectos qualitativos. Até isso é um ponto que a norma traz muito bem, né, sobre esses pontos qualitativos. A gente não pode só definir essa materialidade olhando só os aspectos quantitativos. Então, eu volto a reforçar, porque senão a gente pensa muito só em números, né? A gente tem esse olhar aqui da parte contábil e financeira, muito números, mas não, quando a gente analisa o risco e até mesmo uma oportunidade, a gente tem que avaliar esse aspecto aqui qualitativo, né? Então, é isso, né, que eu gostaria de complementar. Bruna? Esse ponto é bem importante, né? Por mais que, né, a gente não chegue no limiar ali de materialidade financeira, a definição de materialidade financeira né, é material financeiramente tudo aquilo que, se eu omitir, né, puder afetar a decisão do meu investidor. Então, eu não posso, né, tem algumas informações que é importante eu dar visibilidade para elas, por mais que não tenham chegado naquele nível, se, né, a omissão dessa informação for afetar, né, a tomada de decisão do meu investidor. Então, esse lembrete dos conceitos, né, de voltar na norma, sempre voltar na norma, né, isso foi um exercício que a gente fez, né, bastante ao longo desse 1 ano aí de trabalho, né, foi de voltar na norma, ver o que ela estava falando realmente, né, então a gente voltava nos conceitos, né, voltava nas questões ali, principalmente de proporcionalidade também, que a gente discutiu, né, os mecanismos bastante aí, então é isso, né? A gente tem que fazer essa calibragem a partir dos aspectos qualitativos, né? Muito importante esse ponto. A parte, até quando eu cito a forma analítica, é muito mais pelo racional, né? Eu até coloquei no chat, e muito bem trazido pela Fábio e pela Bruna, é a gente ter qualidade das informações e a gente ter teses. Isso é quantificável, a gente entender para onde é que está indo o nosso negócio em relação à base de matérias-primas, à base de consumo consciente, à visão e percepção de tomada de decisão do consumidor em relação a temas de sustentabilidade inseridos em produtos. Então, é a gente cada vez mais ter método. Isso é quantificável. A gente conseguir entender métodos que possam gerar mais objetividade para algumas coisas que são objetivas na jornada de sustentabilidade. Esse é o ponto que a gente vem trabalhando já há algum tempo, não só para a questão do estudo de riscos que a gente começou já há algum tempo, mas também para a parte de oportunidades, né? Que é algo que a gente colocou obviamente em destaque, porque realmente descobrimos um caminho super representativo de oportunidades, e apesar da norma ela ter sido forjada sobre o viés de entendimento de informações de sustentabilidade correlacionando a riscos e oportunidades, a parte de risco parece que ficou muito predominante, né, como um DNA da norma. E a gente vem ressaltando isso nas discussões, que essa jornada tem oportunidade, demonstramos, né, o quanto que é possível a gente, inclusive, precificá-la, né, a gente conseguir trazer em números o quanto que, até olhando por uma medida de compensação, a gente tem mais oportunidades hoje do que riscos, né. Certo. E, assim, olhando para frente, né, eu acho que essa questão de oportunidade é importante ser destacada, mas, ao mesmo tempo, ela é qualitativa, é difícil, né, que é uma projeção também, né, e aí, assim, eu acho
que é uma discussão que está queimando muito a cabeça das empresas, né? E aquilo que você falou de entendimento científico, né, pragmatismo, olhar a questão de, não só, né, quando a gente fala de questões de água, por exemplo, ou de matéria-prima, mas geopolíticos, por exemplo, né, no que a gente está vivendo hoje, enfim, tudo isso, como que, né, a gente olha isso como risco, mas também como oportunidade. E aí, eu gostaria de passar aqui a palavra para 3 pessoas que fizeram perguntas, tá? Primeiro o Alexandre, Daiane, depois, e a Cláudia. Alexandre, se você puder falar, abrir a câmera para falar, já que é uma discussão, né? Um debate que a gente está fazendo aqui, e aí, se você puder abrir a câmera e fazer a sua pergunta Pronto. e dizer de onde você é também. Olá, bom dia. Bom dia. Pronto, acho que eu já estou aparecendo. Eu trabalho na Caixa, eu sou auditor interno da Caixa, mas eu estou aqui mais como acadêmico, eu não atuo nessa área na Caixa, né, nessa parte de relatórios, mas eu fiz o meu mestrado em sustentabilidade na Universidade do Porto, e a minha tese foi sobre relatórios de sustentabilidade, foi quando eu acho que era a parte mais burocrática na sustentabilidade, que encaixava para quem trabalhava com auditoria, para quem trabalha com auditoria. Então, foi por esse caminho que eu corri, né, na hora de fazer a minha tese. E aí me apaixonei pelo tema e continuo estudando, né, concluí o mestrado, continuo estudando. E aí depois entrou, isso não tinha ainda FRS, né, e depois entrou e pronto, continuo estudando e continuo me interessando. E uma parte em comum, que foi a minha pergunta aqui para o pessoal da Renner, que eu observei, né, no meu estudo, que foi relatórios de bancos, né, que atuam aqui no Brasil, que tinha muito pouca adesão dos stakeholders. Pensando em relatórios de RI, né, então, que é toda aquela gama de stakeholders, né, não só investidores. Então, eram enviados muitos formulários, workgroups, enfim, só que pouca resposta, né? Eu mandava para 15 mil stakeholders, tinha uma resposta de 300 stakeholders, né? Para poder definir minha materialidade. Então, eu queria saber isso de vocês. Como, primeiro, vocês definiram que investidores que eu vou buscar? Eu imagino que vocês têm uma gama de investidores pequenos, médios, grandes. Então, quais investidores que me interessam, que eu vou buscar para definição de materialidade? Como vocês já responderam, né? Vocês falaram que foi feito um formulário, mais ou menos a média de resposta, um percentual que vocês tiveram de resposta, e estratégias de engajamento, né? Como você mandou só um formulário, peguei o e-mail, mandei o e-mail e fiquei esperando a resposta, ou teve uma coisa mais proativa, alguma coisa assim, para que de fato essa participação dos stakeholders, porque o que eu percebi é que acabava que no fim, uma pouca participação de stakeholders ficava muito na mão das outras instâncias, especialmente de governança dos bancos, de fato, a definição da materialidade. Então, acabava que se diluía muito essa opinião, que é importantíssima dos stakeholders, no caso do GRI, todos eles, né, não são investidores, e aí acabava ficando muito na mão do conselho, dos órgãos de governança dos bancos, a definição, de fato, dos temas materiais. Obrigado, pessoal. Eu acho que eu vou trazer um ponto inicial e aí depois acho que o pessoal pode me complementar. Aqui tem uma questão que é bem importante. A materialidade, como a gente trabalha em sustentabilidade, não é a mesma materialidade que a gente trabalha quando a gente vai falar do relatório de informações financeiras, né? Elas são guiadas por caminhos diferentes, né? A materialidade que a gente faz em sustentabilidade, né? Ela pega, assim, a percepção dos stakeholders, né? A materialidade financeira, ela pega informações financeiras da companhia, né? Então, a gente tem parâmetros internos financeiros que vão definir, né, qual é esse número, esse cálculo, esse limiar, né? Que também é o que a gente explica também ali no relatório, depois eu pego qual é a página que fala sobre isso. Então, são 2 processos distintos, tá? Apesar disso, eles têm conexão, né? Nesse primeiro momento, a gente está entregando esse primeiro relatório focando nos temas de clima, e aí dentro dos temas de clima a gente também tinha um estudo de identificação de riscos e oportunidades, né, em relação aos temas climáticos.
riscos físicos, de transição, né, e as oportunidades aqui, né, falando aqui de riscos, né, tanto para a nossa operação quanto para a nossa cadeia. A partir desses riscos que foram identificados, a gente foi afunilando até fazer todos os processos de avaliação em que a gente chegou no resultado ali do que está sendo publicado no relatório IFRS. Mas isso com base na materialidade financeira, né? Então, não é uma visão, não é uma construção em relação à materialidade de impacto, de percepção. É uma materialidade que ela é baseada no número, no cálculo financeiro, né? Por mais que, né, o meu stakeholder perceba ou não perceba, né, esse impacto, aqui a gente está falando, né, da questão de quanto que isso vai afetar, né, o meu modelo de negócio, né, o meu fluxo de caixa, enfim, as minhas variáveis financeiras. Então, acho que só isso é um ponto bem importante para a gente deixar claro. E para a gente que estuda sustentabilidade, acho que também é uma virada de chave muito que tem uma transição a ser feita, né? A gente ficou discutindo materialidade. Esse foi o assunto que a gente mais discutiu ao longo desse processo, né? O que é materialidade para a gente, né? Então, porque também tem essa construção nossa aqui de que no início cada um fala um idioma, né? Cada área aqui nossa fala um idioma e a gente precisa, de novo, voltar para a norma e estabelecer um vocabulário comum. Vocabulário que a norma traz. A norma traz, né, é a questão de materialidade financeira. Então, também, tudo isso a gente vai adaptando ao longo do processo, ao longo dessa construção. E aí, complementando até a Bruna, tá, Glaucia e Alexandre, é bem importante só, hoje eu estou aqui como a chata, né, só reforçando alguns pontos, tá, Alexandre? Essa pesquisa, até para a gente escutar os principais usuários que usam a nossa informação, foi muito mais no viés do que espera, né, desse relatório, o que está esperando, né, desse relatório, como que é o formato, como gostaria, né, mas não na questão da definição da materialidade, tá? E essa definição, esse cálculo, esses aspectos não está na mão do usuário, isso está na mão da empresa. Então, isso que eu gostaria de deixar bem frisado ali, porque até tu comentaste no início, né? Receber essa pesquisa, como foi esse contato e esse retorno para a definição da materialidade. Não, foi muito mais para escutar o que espera desse relatório, né? Qual que é mais ou menos a linguagem, né? Como gostaria, né? Para ver isso. É mais em formato de demonstração financeira, mais um release, né? Como gostaria, né? Então, foi muito mais para a gente ter esse sentimento e também para escutar aí o nosso principal cliente, tá? E aí, reforçando também, o nosso relatório, ele está trazendo tantos aspectos financeiros, né? Como aspectos qualitativos, né? Reforçando essa parte do qualitativo, porque é bem importante, porque não é só uma questão financeira e de números aqui. Certo. Eu queria só reforçar um outro ponto complementar, né? Olhando só, fazendo os recortes importantes que a Fabi vem trazendo aqui, olhando só a questão da pergunta do Alexandre em relação à construção daquilo que é relevante, matriz de materialidade, olhando os temas de sustentabilidade, separando um pouco as jornadas. Quando a gente consulta, e eu acredito que essa foi em parte a tua pergunta, né, olhando muito a temática, né, os temas, os indicadores de impacto dentro do nosso setor, né. Quando a gente consulta hoje os stakeholders, a gente já tem um direcionamento pelo tempo de jornada, né. A nossa adoção ao GRI é de longa data, né? Começamos a reportar em 2010, 2011, né, Bruna? A gente veio adquirindo as adaptações necessárias com a evolução do que teve do lançamento do TCFD, indicadores SASB, e a gente já modelou diversos formatos de escuta, né? Já fizemos workshops em que todos os stakeholders estavam naquele momento ali, sendo representados, e aí a gente conseguia ver de uma forma transversal as percepções. A gente faz muito estudo prévio, exatamente naquela lógica que eu trago da empresa aprofundar a temática,
em relação à qualidade de informação, correlações, e hoje a gente entende que, por toda essa jornada, sabemos o que tem impacto do ponto de vista de sustentabilidade, mas é dinâmico. Então, esse reforço, né, de revisão de materialidade, de escuta ativa, de estudos, de calls com investidores, de metodologias que a gente faz para medir a percepção da jornada de sustentabilidade dos consumidores. A gente adotou uma metodologia desde 2019 em que a gente mede isso pelo recall da marca, pelo NPS de sustentabilidade baseado também no índice de monitoramento da marca. A gente conseguiu consolidar alguns temas e a gente revisa. A condição da gente estar também nos índices de sustentabilidade, principalmente do ISE no Brasil, no Dow Jones, também é um guidance super importante. A gente monta, então, a nossa estratégia de compromissos públicos até 2030, lançamos em 22. Antes disso, a gente teve um primeiro ciclo, 2018 a 22. O que os índices de mercados nos ajudam? A balizar essa estratégia, a revisá-la, a ajustar, porque a gente sabe que é dinâmico. Cada vez mais os índices de mercado, eles vêm pelas suas dimensões, atualizando ano a ano, dimensões, mudando peso, porque cada vez mais a escuta está sendo transversal. Índice Dow Jones olha de uma forma hoje muito relevante a questão da percepção da jornada de sustentabilidade pela via do consumidor. As empresas que estão no índice, elas são obrigatoriamente, elas precisam ter uma escuta, um canal, um entendimento, uma metodologia para medir isso. Então, a gente confia hoje que por esse legado, que por essa construção, realmente a gente tem a visão de filme hoje, e não só uma amostragem, por anos e anos. Claro que daí isso otimiza o processo, né? Quando a gente vai fazer a revisão da materialidade, a gente, da mesma forma, coloca todos os stakeholders, a gente entende e escuta todos eles, mas a gente já tem uma modelagem que vem como pré-setada a partir dessa longa jornada, né? Certo. Eu tenho uma pergunta aqui, Eduardo, que é da Daiane, né? Ela pergunta, Daiane, se você quiser fazer a sua pergunta, mas é ainda sobre temas materiais, você vê, né? Foi o ponto principal de vocês, mas aqui também, né? Numa discussão com os investidores, está sendo também o ponto principal aqui de discussão. Daiane, se você puder falar e também dizer de onde você e colocar sua pergunta. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Daiane do Banco Pine. Eu achei bem interessante essa construção da matriz de vocês, de materialidade que, entre aspas, ou até mesmo na realidade, foi separada, né, essa questão realmente do impacto para o financeiro. E aí, assim, eu gostaria de entender de um modo um pouco mais prático e objetivo. Então, assim, vocês observaram os pontos materiais, e desses pontos materiais vocês tentaram quantificar junto com as áreas de financeiro, controladoria e contabilidade, para entender o ponto material. Deixa eu até exemplificar. Vamos supor, o que é material para vocês? O algodão. Então, vocês precisam ali da matéria-prima do algodão para, né, confeccionar as roupas. Então, vocês falam assim, ok, eu tenho que ter um bom algodão. Pensando na parte qual, eu tenho que ter um bom algodão ali da questão... Precisa ter um bom algodão ali, sustentável, que siga determinadas coisas, determinados ritos. Mas eu preciso, por exemplo, que exista esse algodão. Então, se eu tiver uma onda de calor, eu vou perder ali a minha safra de algodão, meu fornecedor não vai conseguir ali entregar a X peças no tempo que eu preciso. Então, eu tenho até X, sei lá, X toneladas que não vai me impactar financeiramente, a partir dessas X tonelada pode me impactar. O exercício de vocês foi mais ou menos esse? Sim, foi mais ou menos esse, tá, Daiane? Para os pontos, a gente analisou os riscos e oportunidades, né? E para aquelas que a gente tinha um histórico e condições para a gente mensurar,
né? Até isso a gente está dizendo e frisando no relatório. A gente foi com a área, a primeira a gente chamou o time de sustentabilidade, por isso que é um relatório construído a 4 mãos, porque a gente precisa entender com detalhes, né, e riqueza, os riscos, né, as oportunidades, né, e até mesmo pontos ali do plano de transição. Então, a gente levou, escutou, aí a gente conversou com outras áreas, aí tu não tem só a área envolvida de financeiro e sustentabilidade, tu precisa também chamar a área que está envolvida naquele ponto, naquele risco, para escutar e ir detalhando para fazer as mensurações necessárias. Mas é muito importante o quê? Tu ter esses indicativos, né? Tu ter essas condições para mensurar e não mensurar com subjetividade, sem um histórico, né? Sem informações palpáveis. Então, isso a gente também está trazendo até ali no relatório, né? O que nós conseguimos mensurar com segurança e qualidade aí para agregar o investidor, para agregar o nosso usuário fim, a gente está trazendo ali essas informações e aí a gente não utilizou dos mecanismos de proporcionalidade. Se quiserem me complementar, o Eduardo e Bruna, fiquem à vontade. O ponto é só de complementação, Fábio. Obrigado pela pergunta, Daiane. Tu usou o exemplo do algodão, né? O que a gente procurou fazer? A gente seguiu uma sequência linear, né, daquilo que a gente já tinha publicado via aderência ao Task Force, né, for Climate Change Disclosure, né, o TCFD, olhando quais eram os riscos que a gente já tinha publicado. Né? A gente aprofundou aqueles riscos. Então, dentro do plano de transição, a gente não abriu todos os capítulos ainda. Entra, sim, nessa fase de continuidade, né? Não é uma cultura de lançamento, o IFRS é, sim, de consolidação. A gente tem um trabalho dinâmico, né? Esse relatório, ele retrata as condições, bem como a Fábio trouxe, de capacidade, usando muito a questão do mecanismo de proporcionalidade que a norma coloca, de capacidade da gente mensurar. Mas, ao longo do tempo, agora a gente tem que, sim, aperfeiçoar aquilo que é mais denso, né, em relação à parte do plano de transição, por exemplo. A gente não aprofundou todos os temas do plano de transição, né? A gente olhou muito a questão de riscos físicos hoje, olhando muito a questão de adaptação mesmo. Nossa ambição climática, ela parte de um plano de adaptação, de resiliência, e um plano de neutralidade, né? Já que adotamos as metas aí de Science-Based, a gente tem uma meta bem desafiadora para 2030 e a neutralidade climática em 2050. Eu tenho aqui uma pergunta da Cláudia Oshina. Né? Cláudia, se você quiser fazer a sua pergunta, e aí depois nós temos mais uma última pergunta que é da Bianca, né? Não, uma penúltima, né? Tem uma pergunta da Tatiele também, que é do Cicobi, né? E vamos lá, Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu sou Cláudia Rochina, trabalho aqui na Natural Capital, que é uma gestora, né, de recursos, na área de compliance. E a minha pergunta puxa bem a sardinha para o meu lado, que é se no levantamento, né, de todos os riscos, né, de tudo que poderia envolver essa área de sustentabilidade, se a equipe de compliance participou ativamente da construção desse relatório, né? No relatório eu vi que vocês têm ali a parte de risco, né? De corrupção, de governança, né? E aí eu queria saber, assim, até onde a equipe de compliance estava envolvida na construção dessas métricas e do relatório, do resultado do relatório, né? A gente teve né, a gente primeiro fez o estudo de identificação, né, dos riscos e oportunidades. Nessa etapa da identificação dos riscos e oportunidades, a gente contou, né, com várias áreas aqui dentro da companhia, e, né, dentro desse processo a gente teve, sim, compliance envolvido, né, porque também, como, né, tu traz, tem
tem percepções, né, que são... Cada área vai trazer uma percepção específica, né, referente a alguma exposição a risco, enfim. Então, a gente tem essa construção em conjunto, tá? Para essa etapa, principalmente para essa etapa de identificação, né? E na sequência, aí sim a gente tem um processo mais conjunto, vamos dizer assim, né? Então, que a gente tinha o envolvimento da diretoria de riscos em si, né? Porque em 2024, compliance era uma área dentro da nossa diretoria de riscos, né? Tá ótimo, Fabiana, Bruna, Eduardo? obrigada. Completo? Então tá, vou passar então a pergunta agora para a Bianca, que colocou aqui no Perguntas e Respostas também. Bianca. Oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Bianca, eu sou da Right Capital e eu estou olhando esses relatórios por uma perspectiva do investidor, que olha para impacto ou não olha para impacto, porque para a gente, nós somos uma alocadora de capital em fundos, então para a gente vai estar olhando o que os fundos estão fazendo para engajar com as empresas, e a minha pergunta é um pouco sobre o papel do investidor nesse processo, né? O que eles contribuíram, quando que eles foram acionados e como que eles foram envolvidos no desenvolvimento dessa matriz. Obrigada. Queres falar, Du? Posso falar? Bianca, obrigada aí pela pergunta, tá? Sinceramente, foram envolvidos desde o início, tá? A nossa pesquisa, ela já saiu no momento zero, ali, o marco zero, né? Para a gente já escutar esses investidores, mas assim como todo o público, né? Acadêmico, conselheiros, todos os nossos usuários da informação que iam utilizar esse relatório, a gente já arrancou querendo saber essas informações, né? Escutar o nosso cliente, né? Então, essa é a mensagem. Então, a partir a gente elaborou algumas perguntas chaves, né? E aí, a partir dessas respostas, né, a gente já trouxe esse material para dentro de casa, e aí a gente já fez esse tema, né, de sempre estar construindo, olhando, né, essas respostas, escutando o que era interessante, o que esperava ou não. Então, assim, eu posso dizer que 100% ali do nosso relatório, tá atendendo a norma, e também a gente está atendendo aí o que os nossos usuários esperavam da nossa informação. A gente fez esse tema de casa de estar sempre olhando cada capítulo, e até no momento final aqui, Bruna, eu e todo mundo aqui do time que se envolveu, Eduardo, Alexandro também, a gente estava com esse olhar, tipo, vamos pegar o questionário, vamos ver o que o nosso usuário respondeu para a gente ter esse cuidado de não passar nenhum detalhe, né? Para até mesmo quando eles receberem esse relatório, eles olharem e analisarem e ver, poxa, eles escutaram realmente o que a gente esperava da informação. E espero que tenham gostado, né? O que é importante também complementar essa mensagem da Fabiana, tá? A gente, do ponto de vista ali de processo, a parte tática operacional do que a gente define da governança, fizemos todas essas iniciativas, mas ressaltando, fizemos diversas versões do relatório e discutimos muito com o Comitê de Sustentabilidade e muito com o nosso conselho, desde o princípio, desde o momento que a gente antecipadamente entendeu a evolução da regulamentação, a gente já começou a colocar nas nossas pautas do Comitê de Sustentabilidade, que eu faço parte. A gente tomou a definição, decidiu entrar de forma voluntária a partir de várias discussões com o Conselho, através do Comitê de Sustentabilidade, e fizemos mais de 4 reuniões, talvez umas 6 reuniões envolvendo o Comitê de Sustentabilidade e Conselho durante esse processo, tá? Então, uma escuta que, obviamente, ela é, em parte, imparcial, né? São conselheiros independentes que olham, de uma forma geral, todas essas condições do que o mercado vem trazendo, concatenam e correlacionam com outros temas, discutem com outras empresas, e, sem dúvida nenhuma, foi uma ajuda muito grande, foi
uma validação muito importante para a gente também, né, dentro desse movimento todo de adotar voluntariamente a norma, né? Certo. Eu tenho uma pergunta aqui que é da Tatiele, do Cicobi, depois, prometo, a última, tá? É a Flávia Bejar, mas está todo mundo querendo conversar com vocês. Então, isso é Tá ótimo. ótimo. Vamos lá, Tatiele. Obrigada, Gláucia, pela oportunidade, também Eduardo, Bruna, Fabiana, Regi também, a Ambima. Eu só queria checar a minha escuta, porque eu sei toda a trajetória da Renner, né? E vocês colocaram aqui o quanto que isso foi importante para essa modelagem, para entendimento sistêmico, e colocar essa visão, essa modelagem para o financeiro, para, de fato, ali elencar quais são qual a materialidade financeira a partir disso, né? Ligada aos temas de sustentabilidade. Mas aí eu volto no que a Regi colocou. Para quem está iniciando, então, a dupla material seria o caminho por enxergar ali, desse processo, conseguir ter como produto uma visão sistêmica, e aí tanto de impacto quanto de riscos e oportunidades, e dali, com essa visão sistêmica, fazer esse estudo do que é material financeiramente falando. Fazer esse estudo aí é o inverso, né? A gente já não tem mais a modelagem, a gente tem um estudo inicial, que a gente vai ter esse mapeamento de impactos, oportunidades e riscos, e dali entender quais deles vão impactar a minha empresa financeiramente falando. Seria esse o caminho, certo? Esse pode ser o caminho, né? Mas é que eu lembro que eu tinha muito essa dúvida também no início. E eu lembro que eu participei até de um fórum do FRS, logo que a gente teve a norma aqui regulamentada aqui no Brasil, né? Mas era o fórum daqueles que eles fazem, enfim, para o mundo inteiro. E aí eu perguntei isso. Tá, mas o caminho, então, né, que eu tenho que fazer é a dupla materialidade? E eles me disseram, não necessariamente. O que tu precisa ter é uma visão de materialidade financeira aqui. Se tu quiser fazer dupla materialidade, pode fazer, não tem problema. Desde que, né, tu trate dentro do relatório sobre a parte financeira dessa dupla materialidade, né? Aquilo que for material só em termos de impacto, não é escopo dessa norma, né? Então, Entendo. aqui é importante que a gente traga, assim, né, essa visão de materialidade financeira. Se o caminho de fazer a dupla materialidade é um bom caminho, sim, né? Mas não necessariamente é o que a norma está pedindo da gente. Sim, mas é nesse ponto, porque quando a gente faz uma dupla materialidade, a gente faz o mapeamento de riscos e oportunidades também para os impactos ali da parte de materialidade de impacto mesmo. E vou dar um exemplo. A Vale, né? A gente tem ali, desde do acontecimento de Brumadinho, eles vêm com um tema material, na época ainda de impacto, sobre barragens. E aí todas as mineradoras trouxeram isso. Porque tem o risco, e esse risco pode ser quantificável, e se acontecer, mesmo que a probabilidade seja pequena, pode gerar um grande impacto financeiro para essas empresas. E aí é nesse ponto que eu me pergunto se, com esse mapeamento da dupla materialidade, a gente não tem ali resgate de temas de sustentabilidade da matriz de impacto que sejam puxados, né, para a parte do financeiro. E aí eu queria entender é isso aí. se é isso que acontece, e essa visão sistêmica da dupla materialidade consegue ajudar nesse entendimento do que é financeiro também. Consegue, é isso aí, é isso mesmo. Perfeito. A Flávia tem uma pergunta que eu acho que é muito importante, que diz respeito ao aprendizado tanto das empresas quanto também dos investidores, que é em relação aos aspectos qualitativos. Flávia. Oi, gente, bom dia. Eu tô com a voz meio rouca, então vocês me desculpem. Bom dia, Flávia. Bom dia. Eu queria saber, a Fabiana falou muito da questão dos aspectos qualitativos, definindo o que seria material financeiramente também, né? Não é só atingir o alvo do limite ali que a gente colocou como material financeiramente. Eu queria saber como foi, como vocês fizeram, o que vocês consideraram, como vocês definiram o que era qualitativo, quais eram esses aspectos que seriam avaliados nesse ponto,
E quais são eles, assim, se vocês puderem dar exemplos ou alguma outra explicação que não está na minha dúvida aqui, mas que vocês passaram pelo processo. Obrigada. Os aspectos obrigada aí, Flávia, pela pergunta, tá? Os aspectos qualitativos, assim, ele não existe uma receita de bolo pronta, tá? Isso aí é muito do momento, né? Mas o que eu diria, assim, que os principais que a gente sempre olha é, por exemplo, tu tá no segmento do varejo, né? Tu tens que avaliar a questão da economia, né? Quais que são os principais pontos, o que que pode impactar o teu negócio. Então, quando a gente fala de aspectos qualitativos, isso até também a gente sempre compartilhou esses pontos até com a auditoria, porque a auditoria também valida, né? É muito subjetivo. Então, aqueles aspectos que também são críticos até para fins de CVM, que a CVM sempre coloca lá, né? Julgamentos, estimativas, essas daqui são as principais, que a gente sempre tem que cuidar, né? Temas que envolvem também partes relacionadas. Então, esses aspectos, assim, qualitativos, foi o que a gente foi permeando, que a gente foi analisando cada ponto, né? Então, aí tu tem que pegar eles, né? Junto com o time aqui de sustentabilidade, nos passam, né? Bom, esses são os riscos, esses são as oportunidades. Então, vamos analisar, vamos detalhar com calma, mas, assim, são detalhes. Não existe, como eu te falei, não existe uma receita de bolo pronta dizendo, olha só esses daqui. Não, cada risco tem o seu aspecto qualitativo, cada oportunidade tem o seu aspecto qualitativo para te entrar no detalhe e analisar. Então, esse eu diria que não, infelizmente, eu não tenho aqui como te dizer, é esse caminho, é 1 mais 1 e vai dar aqui, que nem a materialidade financeira, né, que a gente tem vários pontos ali que já vai dando um caminho, mas o qualitativo não. O qualitativo realmente é bem subjetivo, né, e a gente precisa analisar com calma e cuidado. Maravilha, obrigada, gente. De nada. Regi? Oi, pessoal. A gente está aqui caminhando, tá? Para o final dessa etapa, né, com o pessoal da Renner, né? Então, eu queria perguntar para vocês, né, Eduardo, Fabiana, Bruna, se faz sentido um breve, assim, o resumo do resumo, tá? Se faz sentido, ou seja, é uma primeira etapa, tá? É você mapear riscos e oportunidades, você identifica por diversos meios e formas. Aí é uma etapa seguinte, né, que eu entendo, né, mas é o grande desafio, que é justamente avaliar os efeitos financeiros mas desses riscos e oportunidades, que é justamente esse julgamento, né, do que é material com os aspectos que são quantitativos e os que são qualitativos, e como a Fabiana falou, né, que o qualitativo, né, mas ele é muito caso a caso de cada empresa, né? Até porque a norma fala muito em fatos e circunstâncias daquela empresa, aquele contexto, regulamentação específica, ou seja, né, você tem 1000 fatores e que essa análise envolve diversas áreas da companhia, não só a própria contabilidade, digamos. E no final, você definido, ou seja, mas quais são, né, mas esses riscos e oportunidades com o efeito significativo financeiro, seja quanti ou quali, que vocês definem quais são as informações que vão ser apresentadas, seguindo os ritos da norma, mas que certamente eu entendo que essa consulta, mas aos investidores, ela é utilizada nesse ponto aqui fortemente, é sobre o que você vai contar. Faz sentido? Né, porque eu acho no final, né, que todas as vezes né, que vocês citaram aqui, mas a consulta aos investidores remete um pouco, né, àquela materialidade antiga, né, mas justamente onde, né, mas essa consulta pesava ali na nota da avaliação, na matriz, e que não é isso, mas é muito para balizar quais informações boas que vocês vão trazer, né, que para esses investidores, se faz sentido isso para vocês, né, mas para a gente tentar fechar aqui essa lógica. E já
aproveitando, depois nós vamos falar um pouco sobre esse método que consta na norma e no material educativo, e vocês estão convidados a ficar com a gente também, opinar, né, se for o caso, né, se está certo, está errado, e trazer também, né, alguns pitacos, digamos, se vocês puderem, né, que se vocês quiserem também, é claro. Tá bom? Obrigado. Excelente, excelente, Regiane. Sim, esse teu resumo ele foi muito assertivo. E o que eu acrescentaria, até inclusive complementar ao que a Fábio trouxe, tá? A gente tem que entender, do ponto de vista estratégico, que quando a gente olha as normas IFRS e a gente faz um diagnóstico de gestão em relação à aderência ou não a ela, a gente olha temas importantes como gestão de risco e gestão estratégica da companhia integrada à visão de sustentabilidade. São frames integrados que acaba resultando aí, então, na maior entrega que a companhia tem que fazer, tá? O que é complementar ao que a FAB traz, tá? A gente tem, dentro dessa visão de integração de frames, a gente tem muito estudo de risco. A gente tem um levantamento, assim como tradicionalmente a gente faz um LAI-APR, levantamento de aspectos e impactos ambientais. Nosso estudo de risco, ele é grande. Agora, como é que ele faz sentido? A partir do momento que a gente integra, que a gente faz essa integração do frame de risco, sustentabilidade, com a estratégia da companhia e com a gestão de riscos da companhia, tá? Na prática, a gente consegue daí sim associar elementos estratégicos. Por exemplo, a gente citou no nosso relatório o quanto que é importante o nosso abastecimento integrado para a parte de omnicanalidade, tendo o Ship from Store, para uma condição de atenuação de risco de inundações que pode acarretar no interrompimento de algumas estradas. Rotas alternativas de logística, a saída de mercadoria de lojas. Então, a gente segmentar em parte, sim, essa análise que a empresa tem que fazer na aderência aos temas do IFRS, mas saber que existe, sim, um filtro que precisa ser passado dentro dessa linha, principalmente da gestão de riscos e da gestão de estratégia da companhia, para a gente ter a melhor solução. Porque, em parte, eu posso levantar, do ponto de vista de operação, de cadeia de fornecimento, diversos riscos, mas a gente tem que entender qual é realmente a ação que a gente já tem de mitigação para isso. Aí a gente começa a criar os filtros para adensar mais e mergulhar mais na condição de quali e quanti, do ponto de vista de o que é importante publicar, né? Já que, bem como a gente reforçou aqui, o que importa é dar melhor condição para o investidor tomar as decisões. Pode ser que a melhor informação seja quali mesmo, mas esse filtro dentro da corporação precisa ser feito pelo olhar de sustentabilidade, pelo olhar da gestão de risco e pelo olhar da estratégia. E, obviamente, quem trabalha de forma transversal a isso é, sim, a parte financeira, né? É isso. Fabi, Vocês querem? Bruna? Não tem. Não, tudo certo. Isso aí. Certinho. Eu não vou conseguir ficar, eu tenho um outro compromisso, que pena. mas espero que seja legal essa segunda parte aqui também. E continuem contando com a gente aí. Nossa, contamos sim. Muito obrigada, viu? E eu fico chamando, né? Gastando a Renner lá no IBGC, gastando a Renner aqui na Ambima. Obrigada, viu? Mas super prazer, contem com a gente, contem muito com a gente nessa jornada, Gláucia, Regiane, todos os participantes. Cada vez mais também, como eu falei, não é uma cultura de lançamento, de consolidação, ainda estamos em escuta, ainda estamos com a escuta muito ativa. Queremos também usar agora esse momento até o final do ano como um momento de aprendizado. Essa é uma participação que a gente faz aqui também com esse intuito, né, de ouvir as contribuições, a gente adensar a nossa jornada. A gente vai fazer um lesson learned, né, Fábio e Bruna, para chegar mais forte no próximo ano também. Então, super importante esses momentos serem propiciados. E agradecer, então, mais uma vez o convite, e contem com a gente.
A gente que agradece, nossa. E acho que a grande mensagem é que quem não leu, leia, né? Porque a gente lendo o relatório, isso tudo que vocês falaram aqui fica claro lá, né? É tipo você vai lendo e você vai aprendendo, né? Porque ele comenta mais, mais essas etapas. Tá bem rico, assim, não só de conteúdo, mas de explicação para quem quer aprender a fazer. Parabéns para vocês, tá ótimo. Parabéns. Obrigada pelo convite, Glaucia e Regiane. Sinceramente, Obrigada. também não vou conseguir continuar, porque hoje é quinto Tá. dia útil, né? Fechamento, então é complicado, Gente, em nome da mas Ambima, agradeço. gostaria de agradecer muito a presença de vocês, por vocês terem aceito esse convite, e espero termos outras oportunidades também de conversar. Obrigada, Roberta. Perfeito, Roberta. Tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Roberta, eu não estou conseguindo compartilhar. Você me libera? Não está conseguindo compartilhar? Não, menina. Tá com algum problema aqui, não aparece para mim. Você quer compartilhar então, Glaucia? Tanto Eu faz. faço isso. Vou ver se eu estou autorizada. Estou. Não sei o que acontece, A ele não Jane gosta também de devia. mim. Não gosta de mim. Eu não vejo as perguntas que aparecem. Não sei por quê. Regiane, a gente colocou você agora como apresentadora também. Então, talvez agora foi. comece a aparecer. Foi? Foi. Você quer compartilhar, Glaucia? Ou eu compartilho daqui? Você não está Agora vendo? Apareceu? Eu coloquei Apareceu. aqui. Falta colocar no tá. modo apresentação, Glaucia. Tá. Pronto. E aí, Regi, você vai me falando para... Tá? Tá. Pode Então, passar. esse eu posso passar, né? Esses Pode, daqui. porque a gente tinha como ideia hoje falar, na verdade, vamos falar sobre a materialidade das normas, mas a gente tinha colocado aqui no começo um pouco das outras para dar o contexto de onde elas se falam. Só que nós já falamos bastante sobre isso, eu acho que na apresentação da Renner, e também, né, acho que em função do tempo, né, a gente passa e se ocorrerem dúvidas depois a gente volta, tá? E o grande ponto, né, como surgiram as perguntas, né, qual é a relação da dupla materialidade, né, que é o que várias empresas estão fazendo, têm feito, com as normas dos novos FRS, né? Então aqui é só situando, né, que a dupla materialidade ela traz exatamente esse olhar de materialidade de impacto, que é o da GRI, exatamente, né, aquilo que a GRI faz, e sobre materialidade financeira, que ele traz o quê? Riscos ou oportunidades que afetem significativamente financeiramente a companhia. Ou seja, é um conceito similar, mas só que ao das novas normas. Tá? Então, só para a gente se situar. Então, tudo aquilo que nós, né, o que a Tatiele perguntou, né, ou seja, quem faz, digamos, uma dupla materialidade, que vem fazendo, já faz, ele tem ali todo um processo que ajuda a empresa justamente naquele mapeamento desses riscos e oportunidades que são o objeto das normas dos FRS, certo? Glaucia, pode passar, tá? E o que né, mas só que o FRS fala sobre materialidade, tá? Não é matriz de materialidade, ele não usa o termo materialidade financeira na norma, não são temas materiais, não são riscos materiais, não são oportunidades materiais, né? Mas ele fala sobre informações materiais. Então, todo o tempo ele fala sobre julgamento de materialidade, que é a análise que a empresa faz, né? Sobre o que é relevante contar daqueles riscos e oportunidades que afetam financeiramente a companhia e afetam de forma significativa. Tá? Então, o conceito de materialidade na norma, de novo, não fala em temas, tá? Não fala em matriz, é sobre informações materiais. Tá? E são informações materiais para quem? É que para os usuários primários. Né? Eles definem, né? Mas são os usuários primários
daquelas informações. E quem são? São investidores, credores, ou seja, é quem pode fornecer recursos para aquela companhia. Então, uma informação material é aquela que, se eu não der, pode afetar justamente essas decisões, tá? Então, é sobre isso que trata a materialidade nas normas, informações que permitem que decisões sejam tomadas, que afetam, só que as decisões. Regi, eu tenho uma perguntinha que eu queria fazer para você aqui nesse ponto, que eu achei que era importante para essa jornada, que é assim, você tem, por exemplo, a Renner fez o julgamento das informações, né? Do ponto de vista, né, da relação com o usuário primário, né, é esperado que o usuário primário também faça ela mesma, né, esse julgamento para ver se tem match com o que a empresa fala, né, no seu relatório IFRS e o que ele, como investidor, está buscando, né? É certo esse entendimento, Regi? Sim, sim. Aí você pode passar com o próximo slide, né? Que eu acho que tem a ver com o que está no... Isso. Tá. Qual é a grande relação, né? Não só para quem faz o relatório ou para quem analisa o relatório. É conhecer o negócio, é conhecer o modelo de negócio daquela organização, é conhecer o setor, né? O contexto existente. Então, não só, digamos, a empresa tem que se conhecer para poder mapear, né, digamos, os seus riscos e oportunidades, como o investidor, né, que faz a análise, né, você vê que não é de hoje, né? Eu lembro que quando o Itaú montou, né, aquele modelinho deles, né, de análise, né, de sustentabilidade, eu lembro, né, que tinha um olhar setorial, ou seja, o investidor ele tem que entender, né, o que é importante setorialmente, né, o que é relevante para aquela, né, mas só que para as empresas daquele setor. Por quê? Porque se você lê ali, né, depois o relatório e vê que está faltando ali uma informação sobre tal aspecto, é uma chance dele não estar completo. Então, você pode criticar dizendo que falta alguma coisa. E como você sabe o que é relevante para aquele setor, né? É via padrões setoriais, então aqui se inclui o SASB, né? A própria GRI, né, que tem modelos setoriais antigos, né, que estão sendo atualizados, mas que servem ali também, né, para você entender, né, quais são os aspectos mais relevantes para aquele setor. O SASB traz ali quais são os riscos que estão atrelados a cada setor, né? Então, ou seja, o analista e a própria empresa precisa conhecer o seu contexto. E esse contexto, então, né, a gente falando aqui sobre correlações, né? Mas esse contexto é o mesmo contexto que vai ser utilizado para um GRI lá da materialidade de impacto, é o contexto que vai ser usado na dupla materialidade, tá? Então, ou seja, tudo vem se falando, são boas práticas de análise que precisam ser utilizadas. E como que essa dupla materialidade, aí sendo, se você já fez a dupla materialidade ou se você está fazendo, né, o que é a correlação existente? Que nessa materialidade financeira da dupla materialidade vão ser mapeados e analisados riscos e oportunidades, tá? E esses riscos e oportunidades dessa dupla materialidade, eles são analisados de forma similar à gestão de risco, né? Ou seja, magnitude com a probabilidade, tá? Então, você vai ter essa análise. E o que o próprio FRS traz, né? Mas em todo o seu material educativo. Olha, esse risco, mas você, ao fazer a dupla materialidade, não quer dizer que você está atendendo a norma. Mas faz todo sentido que aquele risco e oportunidade que você identificou aqui, ele vai ser abordado aqui. Porque quando você fizer a análise
de quais riscos e oportunidades que afetam financeiramente a companhia, assim, se o teu processo foi bem feito aqui na dupla materialidade, o correto é que esses mesmos riscos e oportunidades vão ser trabalhados aqui no ICFRS, e que é aquele ponto, né, que nós falamos agora com a própria Renner, ou seja, você vai identificar riscos e oportunidades, né, você vai evoluir ali daquele conceito dado para a maternidade, você vai identificar e vai definir aquilo que afeta financeiramente a companhia, por critérios quali e quanti. Depois disso, que você faz o teu julgamento de materialidade. É que você vai fazer, mas ter o entendimento, né, de quais são, de fato, os riscos e oportunidades que vão ter que ter informações reportadas sobre eles. Por quê? Porque a materialidade é sobre informações materiais, sobre riscos e oportunidades, tá? E no final, você fecha o teu documento, tá? Então, hoje a gente vai trazer, né, aqui para vocês as etapas que são propostas pela própria norma e pelos materiais educativos que foram divulgados, tá, pessoal? Mas essa é a nossa ideia. E no nosso próximo encontro sobre materialidade, que nós vamos entrar aonde, né? Mas buscar entrar, né, que mais a fundo, justamente nessa análise aqui, né? Mas trazer algum case, né? Mais algum exemplo de como se faz esse julgamento de materialidade, considerando aspectos quantitativos e qualitativos, tá? Então, né, mais um pouco mais na prática, né, a gente deve trazer um novo convidado que vai apresentar como que ele faz na prática essa análise, tá? Certo? Sim. Tá? Eu vou passar. Ah, não, Glaucia vai passar, não sou eu que estou passando. Sou eu. Não, eu queria também fazer uma pergunta, né? Depois, até não precisa responder agora, para o pessoal que está, né, com a gente aqui na jornada, né? Se na relação, né, com provedores de informações, por exemplo, né, que de tudo isso que a gente viu até agora, a gente viu que é um filme, né, ou também que a gente precisa de outros tipos de informação, como, por exemplo, como é a estrutura de governança, como as coisas funcionam, como, né, é o fluxo de informação, quem está na governança, mas também aqui, olhando esse quadro que a Regiane traz, essa questão de cenários, né, se o provedor de informação faz essa análise de contexto e de cenários, né, e que pode trazer, por exemplo, num determinado momento, o que está acontecendo em relação à geopolítica, por exemplo, né? A gente está vivendo um momento, né, o pessoal está falando bastante de BRICS, está falando, né, do tarifaço, está falando, né, da aproximação, por exemplo, no caso da Renner, né, da aproximação, né, com a China, aproximação maior com a China, e aí a gente pensa, né, que um dos maiores concorrentes e riscos são a Shein e a Shopee, por exemplo, para um negócio como o da Renner, e aí a gente pode pensar de que maneira que eles analisam isso e de que maneira que eles colocam isso na perspectiva de risco, mas também na perspectiva de oportunidade, né? Então, se tudo isso, né, essa análise de contexto, se tudo isso está, né, dentro do pacote de vocês, quando vocês compram dados de empresas, né, provedoras de informação. Só jogar uma pergunta aqui, que para mim essa coisa do cenário é tão importante, essa análise de contexto, né, e que se a pessoa entregar só números brutos, dados brutos, muitas vezes pode não funcionar e levar vocês a tomarem alguma decisão que não seja uma decisão boa, digamos assim, né? Você concorda, Regi? Concordo. Então tá, posso passar para o outro. Mas é uma pergunta para eles, né? É para eles, falam, depois tá eles falam, ou para refletir, né? Também não sou dona da verdade. Né, aqui são só pontos de atenção, né? Mas eu já falei sobre eles, ou seja, os padrões não usam riscos materiais, oportunidades materiais, ou se referem à avaliação de materialidade, como a gente costuma ver, tá?
E só que eles trazem, né, no material deles, né, que embora, né, mais ocorram mais essas diferenças, né, que eles entendem que, de novo, que os riscos e oportunidades que foram mapeados na dupla materialidade falem com os riscos e oportunidades que vão ser trabalhados nos novos FRS, tá? Vai passar, Glaucio, só fechamento, tá? Então, o que né, mas eu acho que um ponto bem relevante, né, que deve ser observado e que, de novo, né, por mais que a materialidade financeira ela não inclua, né, toda aquela parte que trabalhamos, né, na dupla materialidade ou na GRI, que é de impacto, né, considerando até que o IFRS S1 ele é uma, digamos, evolução do framework do relato integrado, né, eles trazem, né, exatamente o quê? Que os riscos e as oportunidades das organizações, né, eles decorrem muitas vezes das interações dessa organização. Com quem? Com os stakeholders, sociedade, meio ambiente, né? E também deve ser considerada toda a cadeia de valor, né? Então, ou seja, ao identificar esses riscos e oportunidades, né, deve ser levado em consideração, né, eu acho que muito em acordo com o que a Tatiele trouxe lá no primeiro bloco, né, eu devo considerar a dependência da minha organização, né, com esses outros agentes e, né, e também, né, os impactos da organização com esses outros agentes, né? É claro que os riscos e as oportunidades eles não decorrem somente dos impactos causados. Eu tenho outros fatores, de novo, cenários existentes, regulamentações existentes, tá? Mas eu não posso deixar de observar. É a minha cadeia de valor e os relacionamentos existentes, tá? Então, acaba que tudo fica conectado, né? A materialidade financeira com os impactos que eu causo, tá? Mas reforçando, o objeto desse relatório não é falar sobre esses impactos, nem falar sobre informações para outros stakeholders que não sejam os investidores. Mas os impactos e os outros stakeholders, né, acabam servindo como subsídio nesse mapeamento de riscos e oportunidades. Certo, Glau? É isso, né? Certo. não Eu acho tenho que mais nada. aí, Regi, tinha que esclarecer, né, as várias explicações para impacto, né? Então, quando a gente fala de GRI e materialidade de impacto, né, a mensagem simples assim, tipo, empresa, você causa impacto, você tem que trabalhar com essa informação, você tem que diminuir esses impactos, né? Daí chegou o CSRD e falou, bom, tem, né, e relato integrado também, né? Bom, você tem esse impacto, você tem que gerenciar, mas por quê? Do ponto de vista financeiro. Agora tem o IFRS, né, que você tem essas informações financeiras, né, e aí, informações financeiras, você tem esses temas que são materiais mapeados ali na dupla materialidade, e desses você vai definir o que realmente, né, pode afetar o modelo de negócio ou o negócio da empresa. Mas eu não consigo dissociar, né, impacto de tudo isso. Por quê? Uhum, Porque um impacto ele pode virar um risco grande que pode virar alguma uhum, coisa, né? Aí tem essa questão da materialidade de impacto, a gente vê impacto que a empresa causa. Aí tem o impacto, né, positivo, né? E aí, nesse impacto positivo, por exemplo, tem todos os fundos que trabalham com investimento de impacto, por exemplo, o que, que a empresa faz de positivo, né? Impacto positivo. E tem o impacto que é o impacto na empresa, que é ao contrário, né? E que é disso que a gente está falando quando a gente coloca IFRS. Isso é uma pergunta?
É uma pergunta para você, né? Que aí sim. eu falei dos 3 tipos de impacto, desculpa, né? Então, Não, assim, entendi. né? Então, é isso, né? Eu acho assim, porque né, o que eu quero destacar aqui, né? Porque acho que a mensagem da Bruna foi clara e é uma preocupação, assim, né, que nós temos visto, né? Temos vários debates onde fala assim, não, é só maternidade simples, é só maternidade financeira. Ok, o objeto né? Aquilo que eu vou ter que reportar, contar no meu documento mas tudo isso que está por trás né? Mas é exatamente isso, né? Que você trouxe, né? De como que impactos positivos podem se tornar oportunidades, e impactos negativos podem se tornar riscos. Isso é fato. E o próprio material educativo diz que isso deve ser observado, tá? Isso é processo, né? Então, ou seja, para eu chegar nos meus riscos e oportunidades, eu não tenho como fazer isso sem conhecer os meus impactos, né? Mas isso está dito e é fato, tá? Tá. É só um ponto, assim, para reforçar que a norma não pede que eu escreva no documento os meus impactos, tá? Embora vai ter um lugar aí, né? Mas só que né, mas em algum desses né, slides tem um ponto nesse material educativo, né, que ele, né, porque também reforça, não você não tem que falar sobre impacto, a não ser que você falar sobre esse impacto seja uma informação material. Você precisa falar sobre esse impacto para poder explicar o risco e o que você está fazendo, né? Tá? É só para, porque é para, né, para não parecer que estamos aqui dizendo que tem que fazer a dupla materialidade, tem que apresentar. Não, não é isso. Mas a dupla materialidade, esse entendimento de impacto, faz parte desse processo para você chegar aqui nos riscos e nas oportunidades, tá? E aqui um ponto assim breve, né? Mas eu não vou, né, me aprofundar, porque eu já vi também mas empresas falando assim, poxa vida, eu vou ter ali né, mas eu tenho um critério para definir o que é material financeiramente, né? Eu tenho ali, digamos, só é material, digamos, né? A norma fala que eu tenho que estar alinhada à minha demonstração financeira. Então, o meu corte de materialidade para a demonstração financeira, né, daquilo que eu vou incluir na demonstração financeira é de 1 bilhão. Então eu não vou ter nada que seja material para contar no meu relatório, porque eu não tenho, né, às vezes, riscos e oportunidades em sustentabilidade que tem ali que estejam associados a um prejuízo ou a um ganho de 1 bilhão. Não é isso, tá? Porque a própria norma fala e a própria Renner fala lá no documento deles. Eu achei bem bacana, porque eles dizem o seguinte, que eles definiram em conjunto com a área financeira esse ponto aí daquilo que é material financeiramente falando, né? Mas eles não falam, né? Qual é esse valor? Mas tem um valor, tá? E eles dizem o seguinte, embora o risco em sustentabilidade não tenha atingido esse valor, né? Mas eles estão dando informações sobre esse risco. Por quê? Certamente porque por causa desse julgamento de materialidade que envolve não só aspectos financeiros, mas também aspectos qualitativos, tá? Porque eu posso ter ali um ponto qualitativo que eu não consigo mensurar, mas que certamente vai trazer um impacto financeiro para a companhia. Tá? Então, o que o material educativo dos FRS fala? Que os julgamentos de materialidade para o relatório financeiro em sustentabilidade pode ser e provavelmente vai ser distinto do meu julgamento de materialidade para a minha demonstração financeira. E que, na verdade, o meu documento financeiro em sustentabilidade, ele vai complementar a minha informação da demonstração financeira, ele pode trazer informações mais qualitativas e prospectivas,
tá? Justamente por quê? Porque a informação financeira vai falar sobre algo que já aconteceu ali, é fato, tá? Né? Sobre fluxo de caixa, passivo, ativo. E a minha informação financeira em sustentabilidade, né? Mas ele vai trazer ali mais outras informações mais quais sobre governança, gestão de risco, estratégia, e vai falar sobre sobre médio e longo prazos, sobre futuro também, tá? Então, ou seja, tem uma correlação, mas não necessariamente o critério, o objetivo é o mesmo, tá? Então, é um ponto de atenção, tá? Que é trazido aqui, né, que pelo material educativo e que foi observado bem no relatório da Renner, e eles falam sobre isso, tá? Pode passar, Glaucia. E aqui a gente vai trazer para vocês aqui de forma resumida, de novo, os 4 grandes pontos, né, passos que a norma traz sobre como você definir o conteúdo do teu documento. Então, de novo, você vai identificar riscos e oportunidades, você vai fazer, né, análise dos efeitos financeiros, fazendo esse julgamento de materialidade do que deve ser contado, você organiza as suas informações de acordo com os requisitos da norma, que tratam sobre governança, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas, e no final você faz uma revisão, tá? Pode passar, Glaucia. Em função do tempo, a gente não vai detalhar muito, só que tudo isso, né, que nós estamos tratando tem lá naquele material educativo bem trabalhado, bem tratado, com vários exemplos, tá? Então, vamos focar sobre o que é mais relevante aqui. É a primeira etapa, que é a do mapeamento justamente desses riscos e oportunidades, tá? Então, eles, né, assim, né, eles trazem o quê? Temos fontes de orientação, ou seja, fontes de consulta. Como que a gente identifica esses riscos e oportunidades? Aí tem justamente a fala com aquela, lá com aquele início que nós falamos lá daquela figura da dupla materialidade, sobre uma análise de contexto. Você precisa entender o que você faz, qual a sua cadeia de valor, né? E onde eu posso consultar ou ter ideia de quais riscos e oportunidades daquele meu setor, daquele meu negócio. Né? Mas o que eles orientam? Consultar. Primeiro, se eu tiver uma norma específica, que hoje, no caso, a gente só tem o S2, sobre o clima. Então, você consultando a norma sobre o clima, você encontra ali riscos e oportunidades relacionados ao teu setor, tá? Que são relevantes. Fora o clima, aí eles dizem o quê? Você tem que consultar o SASB, porque o SASB do teu setor vai trazer ali riscos e oportunidades relacionados mas ao teu setor sobre outros aspectos que não sejam o clima. Mas esses são obrigatórios, você olhar. E aí você pode olhar para tantos outros documentos, outros frameworks, mas outras normas que falem, né, que sejam voltadas, mas só que principalmente que para os investidores, práticas setoriais, regulamentações setoriais, ou seja, para um mapeamento do quê? Que é o resultado dessa lista longa de riscos e oportunidades que você entende que possam vir a afetar financeiramente a tua organização. Tá? Regi, tem uma pergunta aqui que é da Tatiele. Tatiele, se você quiser fazer a pergunta. Eu fiz algumas, Gláucia. Eu fiz no início do entendimento, quero até para o pessoal da Renner, do entendimento a respeito dos relatórios, né, do IFRS e de sustentabilidade, se ao longo tempo, ao passar do tempo, o IFRS substituirá o relatório de sustentabilidade tal qual a gente conhece hoje. E a segunda pergunta é se nesse ponto de identificação, que foi o primeiro elencado no slide anterior, que entra a valoração monetária dos riscos, impactos e oportunidades, para aí sim definir o que é material, informação material.
Uhum. Tá. Quer deixar passar com o próximo slide, então, Tatiele? Porque vai estar no próximo. Então, aqui, tá? Então, Glaucia, só voltando ali um ponto, só para fechar, ponto bem relevante também, que a Renner, né, mas também comentou, que a norma todo tempo fala, que é usar informações disponíveis, tá? Sem grande custo e sem esforço excessivo. Então, de novo, consultar normas existentes, documentos, uma grande análise daquilo que já existe, tá? Pode passar, Glau. Tá? E aí, aqui justamente a norma ela já fala o seguinte: você identificou, né, os teus riscos e as suas oportunidades, tá? Então ele volta aqui, ele entra aqui no tópico sobre materialidade, tá? Que já é exatamente o primeiro ponto é esse: você identificou, tá? E o que é para você entender, né, o que é informação material, né? Mas ele traz em uma primeira etapa o que é potencialmente material. Segue a mesma lógica daquele mapeamento de risco e oportunidade. Se tem o padrão pronto, você aplica o padrão, porque lá ele já te diz o que é material para ser dito, tá? Que esse sim aqui, né? O que é material, né? Você tem um padrão, você aplica, mas você ainda pode julgar que o que está no padrão não é suficiente para dar a informação né, que você quer. Então, você pode acrescentar informações. Você não tem um padrão específico. Então, você precisa encontrar fontes para que você identifique o que é material, né, a ser contado, ou seja, o que é informação que vai ajudar na tomada de decisão dos investidores. E o que é informação que vai falar ali fielmente sobre aqueles riscos e oportunidades que você está pensando em trabalhar. Então, segue a mesma lógica, tá? Você consulta o SASB, ou seja, você tem que olhar o SASB, tá? E você pode também consultar outros documentos, outros frameworks ou outros padrões. Mas sempre lembrando que o SASB é sempre obrigatório de ser consultado, tá? Mas a norma fala o seguinte: você também pode consultar o SASB e entender que tem que ele não te atende, tá? Então, certamente, essa evidência, né, de que você fez essas consultas, isso vai ser olhado, mas ou porque você vai escrever que fez essa consulta, ou na auditoria vai se olhar que você, no teu processo, você consultou todos esses documentos, tá? Isso é obrigatório, mas você sempre pode complementar, porque o objetivo final é você ter informações que vão ser úteis e vão ser completas sobre aqueles riscos e oportunidades. Aí, o que a norma fala? Você vai ter aqui, numa primeira etapa, informações potencialmente materiais. Então, né, tudo você entendendo que aquilo pode ser relevante. Então, né, mas tem toda uma análise aqui, quali, dessa lista longa. E aí você parte, Tatiele, para a etapa 2, Glaucia, né, você pode mudar. Que é justamente aqui que eles dizem o seguinte: agora, né, você tem uma lista longa, que você primeiro mapeou, né, depois você já está separando ali, né, que tipo de informação material você tem que dar sobre aqueles riscos e oportunidades, tá? Mas para fechar isso, você vai ter que validar o quê? Se de fato esse risco e essa oportunidade é material. Então, né, aqui que entra todo, né, a parte de julgamento de materialidade. E que deve levar em consideração que fatos e circunstâncias, né, aquilo que nós chamamos como é que se diz, de contexto. Qual o cenário existente, qual que é a regulamentação existente, a região que você atua, né? Então, você vai analisar isso tudo e aí você vai olhar o quê? Fatores qualitativos, tá? Então, né, eu vou falar primeiro sobre o quali, né, porque é nesse quali que vai entrar ali, né, a,
onde você opera, os relacionamentos existentes, né, que está lá naquela orientação inicial, né, a tua percepção, ou seja, aqui nesse quali certamente entra a pesquisa que a Renner fez com os investidores, né, para ver se aquele risco, né, se aquela oportunidade é de fato relevante e que tipo de informação eu vou ter que dar. E o quantitativo, né, que aqui, né, justamente aquela grande matemática, né, de de quais riscos e oportunidades eu consigo de fato atribuir ali o fator quantitativo, ter uma métrica, né, para definir como ele impacta fluxo de caixa, vendas, né, percepções de impacto financeiro de fato. E até aqui, Tatiele, né, a gente tem visto que é um caso a caso, porque tudo depende do setor de atuação, não tem aqui uma metodologia ou uma fórmula mágica. Tá? Então, tem muito aqui de pensar e mais, pensar em conjunto com a área, né? Que foi o que a Renner trouxe, porque tudo aquilo que é contabilmente registrado passa pela análise das áreas, que estão falando ali sobre segurança, sobre comunidade, sobre os diversos aspectos que são abordados em sustentabilidade, não só o clima. Tá? E aqui que a gente está falando, olha, pode ser, né, a norma traz, que eu posso chegar mas a um ponto que, né, mas que o meu impacto financeiro, de fato, quantitativo, tenda a zero, só que o meu impacto qualitativo, né, mas pode ser tão alto que, né, mas que aquele risco, né, aquela oportunidade né, acaba sendo abordado. Tá? Então, feita essa análise aqui, quanti-quali, que aí eu vou ter justamente quais os riscos e oportunidades e informações materiais que eu vou ter que apresentar. Tá? Pode passar, Glau, só para a gente conseguir fechar essa etapa e que certamente acho que no nosso próximo encontro a gente vai ter que dar aqui uma pincelada de novo. Tá? Aí tem a etapa 3, que aqui, resumindo, é o quê? Monte a sua boneca do teu documento e atendendo justamente aos requisitos, que estão naqueles 4 grupos lá de governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas. Então, aqui você vai rascunhar o que você vai contar, tendo por base aqueles riscos e oportunidades, sempre com informações claras, bem apresentadas, pensando se eu agrego ou desagrego informações, tá? Sempre evitando duplicar informações ou falar sobre coisas muito genéricas. E é aqui que fala, tá vendo? Que informações sobre dependências e impactos podem ser necessárias, desde que elas sejam entendidas como materiais. Aqui você monta a tua boneca. E aí vem a etapa 4, Glaucia, se você puder passar, porque justamente é quando eu faço o cheque, né? Se tudo que é relevante está sendo apresentado, né? Se as informações estão desagregadas ou agregadas da forma adequada, se eu estou sendo clara sobre todos os riscos e oportunidades que eu defini que são financeiramente relevantes, ou seja, eu faço uma revisão, tá? E é nessa revisão que eu posso ou não refazer o meu conteúdo, tá? E para fazer essa revisão não só empresa, mas também, Glau, né, falando sobre quem faz a análise, é que nós colocamos aqui no final umas perguntinhas. Vê se tá, Glaucia, né? Porque eu acho que aí resume bem, né, o que a gente tem que olhar. Se foram identificados os riscos e oportunidades, se está descrito, mas como se foi feito esse julgamento de materialidade, se foram considerados fatores quali e quanti, tá? Se eu estou considerando, né, mas justamente as especificidades do meu setor, porque toda a norma fala sobre setor, tá? Então é bom entender, então, ou seja, né, mas de novo, para quem vai avaliar, tem que entender do setor que está avaliando, para saber se está tudo sendo apresentado, se faz sentido aquilo que está sendo apresentado. Tem que ter uma estrutura lógica na história que eu vou contar, com conectividade não só de conteúdo dentro daquele documento, mas com aquilo que eu apresentei na minha demonstração financeira.
se eu tenho, né, se eu tenho informação de curto, médio e longo prazo, se eu considerei a minha cadeia de valor, se o SASB foi consultado de fato, tá? Se eu tenho como avaliar a confiabilidade das informações, né? Se a empresa fala sobre fonte de dado, né, que método de medição, se eu usei proxies, ou seja, mas tanto a Vale quanto a Renner, né, mas eles explicitam ali, mas onde foram feitos os julgamentos de materialidade e onde foram feitas, né, mas onde as premissas foram considerados, tá? E o último ponto é sobre a coerência exatamente de tudo que está sendo apresentado dentro do documento. Então, ou seja, o que tem que ser observado, tá? Então, aqui a gente passou aqui rapidamente, bem rapidamente mesmo, sobre o que a norma traz e o material educativo traz sobre o passo a passo, etapas dessa construção do documento e qual o papel da materialidade, onde a materialidade, de novo, é para julgar o que é relevante de ser contado. Não é mais aquela materialidade que nós fazíamos nos outros documentos. Tá, pessoal? Eu peço desculpas, né? Se ficou corrido só que a discussão com a Vale foi muito rica, né? Com a Vale, não, com a Daria para Renner. ficar aí 2 horas falando... A Vale não, com a Renner, pessoal, desculpa. Foi rica, né? Então, acho que... né? Mas eles trouxeram vários pontos que falam com essa lógica que a própria norma faz, né? Traz, né? Certamente eles leram com bastante cuidado aqui mas esse passo a passo, né, que está sendo apresentado tanto na norma quanto nos materiais educativos. Né? A gente tem agora até um material educativo também que é específico sobre como usar o SASB, né? E que para mim, né, para a Glaucia também, né, fica muito claro o seguinte: tanto GRI, SASB, ou para os relatórios de sustentabilidade, né, a gente consulta o SASB, mas o AGRI, tanto lá no começo, né, que é para mapear impacto, risco e oportunidade, e no final também, né, porque a gente usa os indicadores. Então, é bem similar aqui, né? A gente consulta o SASB para mapear, né, os riscos e oportunidades e usa no final para ver qual que é o conteúdo que eu vou apresentar. Né? Resumidamente, é isso. Tá, pessoal? Acho que a gente chegou aqui no tempo, acho que tem perguntas, mas eu não sei, Roberta, como que a gente faz? Gente, muito bom, eu queria agradecer. A gente pode ficar, se alguém puder ficar mais uns 5 minutinhos, eu queria agradecer vocês, acho que foi excelente. Só pedir também para o pessoal puder participar da nossa pesquisa de satisfação, que acho que isso é muito bom, dar um encaminhamento para a gente aqui, o que a gente pode fazer de diferente nas próximas. Lembrar também que a gente tem a nossa último encontro, o último workshop, vai acontecer no dia 11 de setembro, no mesmo horário, e a gente vai encaminhar para vocês um sumário executivo, também com os links, com o material que foi apresentado aqui, tá? E é isso, gente. Acho que se tiver perguntas, a gente ainda tem alguns minutinhos. Então, vocês podem levantar a mão, podem ficar à vontade. Tem uma pergunta aqui, que a questão, a Tatiele, né, que fez essa pergunta sobre se com o tempo a GRI vai ser substituída. Eu entendo que talvez pelo custo de observância de tudo isso, né, mas eu acho que não é bom para a gente que está trabalhando com o movimento de sustentabilidade. Por quê? Porque a GRI está falando o seguinte, né? E aí, vocês, como investidores, eu acho que vocês têm um papel fundamental nesse processo, né? Não é porque eu trabalhei na GRI que eu fico defendendo a GRI, não, mas porque a GRI, a mensagem dela é: empresa, você impacta, faça corretamente, porque você impacta, você tem que gerenciar seu impacto, né? Porque
pode causar uma série de outras externalidades negativas, como problemas na saúde pública, e que depois todos nós vamos pagar juntos, né? Então, é aquela bendita coisa do lucro privado com o impacto compartilhado. Então, a GRI ela vai nessa linha, que eu acho que é uma coisa importante, né? E daí o CSRD ele traz o seguinte: olha, faça a coisa certa, porque senão você vai perder dinheiro lá na frente. Para mim, o IFRS não muda essa mensagem, porque a GRI vai te ajudar a entender o que é o impacto e qual é a prioridade para você, né? E eu acho que é um filme, né? Você precisa fazer todos os passos, né? Às vezes a Regiane e eu, às vezes a gente discorda, concorda, enfim, e no final a gente vê que a gente está falando a mesma coisa, né? Agora, essa questão do custo de observância, acho que ela é um fator fundamental para muitas empresas e pode ser que muita gente acabe fazendo outro caminho, enfim. Mas desde que, né, gerencie seu próprio impacto, eu acho que para mim está tudo bem, né? Eu acho que o que a gente quer é que a empresa faça certo, né? Então é simples assim, que ela faça a coisa certa, porque ela impacta, né? Senão a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje em relação à sustentabilidade, enfim. Bom, gente, é isso então. Agradecer novamente a presença de todos e todas, pedir para vocês realmente participarem da nossa pesquisa. Quem não puder participar agora, eu vou enviar junto, todo mundo que está aqui vai receber o nosso sumário executivo, novamente com os links, inclusive alguém perguntou aqui sobre os materiais educativos, a gente mandou lá os links do Sábio, vamos mandar de novo, e também o link para a pesquisa, tá bom? Então, gente, muito obrigada e espero vê-las no dia 11 de setembro.